Bom, então eu sou o Mesh, SHB. Nós somos aqui da Calvary Curitiba, para quem está visitando e talvez não conhece, ou quem está assistindo aí. A gente faz parte da liderança aqui da igreja. Nós somos casados há 10 anos, somos pais da Maria Elis, que estava correndo por aí até agora há pouco. Eu sou ilustrador e autor de histórias em quadrinhos, HB é designer e gestora de projetos. E nós somos líderes dos adolescentes, dos teens aqui da Calvary. E nós também somos sócios da editora Pequeninho, que é uma editora de livros cristãos para crianças. Sobre o movimento Lausanne, a visão do movimento Lausanne é o evangelho para cada pessoa, igrejas discipuladoras para cada povo e lugar, e líderes como Cristo para cada igreja e setor, e o impacto do reino em cada esfera da sociedade. Pode passar, por favor, mano. O movimento Lausanne foi iniciado principalmente pelo Billy Graham e o John Stott em 74. E ele aconteceu a primeira vez em Lausanne, na Suíça, e por isso o nome da cidade acabou se tornando também o nome do movimento. A gente já falou um pouco sobre o movimento aqui antes da nossa viagem, e depois tem outras informações sobre o movimento mais detalhadas que vocês podem encontrar. Mas essa é uma foto de algumas das pessoas que estavam ali encabeçando a primeira edição, né, pessoas que participaram da primeira edição. Então a gente tem nomes como o Billy Graham, John Stott, Francis Schaeffer, o René Padilha e vários outros líderes cristãos do mundo. Até aquele momento tinha sido o primeiro grande encontro da igreja global, assim, envolvendo vários líderes de vários países e vários representantes de várias nações para falar sobre a grande comissão, né, para falar sobre a evangelização global. E eles falavam muito sobre esse espírito de Lausanne, né? Sobre essa essência do movimento de Lausanne. E o Billy Graham dizia que é um espírito de humildade, de amizade, de estudo e de oração, e de colaboração e de esperança. Então a ideia era justamente juntar todos esses líderes e reunir esses líderes. A ideia não era ser um congresso teológico, mas um congresso missiológico, onde vários líderes vão estar reunidos para tratar de estratégias e compartilhar suas experiências sobre a evangelização e sobre o status da evangelização no mundo. Então, a primeira edição aconteceu em 74, em Lausanne, na Suíça, e ali foi apresentado, né, e assinado por todos aqueles que estavam ali o Pacto de Lausanne, que tem impactado e acabou também, muitos desses líderes levaram cada um para suas nações, para sua região, o que aprenderam e compartilharam lá, e mesmo que a gente não saiba, indiretamente, muitos de nós somos influenciados por isso. Depois, em 89, teve a segunda edição, que foi em Manila, nas Filipinas, e ali foi apresentado também a Janela 1040, que trata dos povos não alcançados ou povos menos alcançados, e isso alavancou bastante também o trabalho de missões. Depois a gente teve a terceira edição em 2010 na Cidade do Cabo, na África do Sul, e ali no compromisso da Cidade do Cabo foi reforçada essa ideia de colaboração entre as nações, entre os ministérios, entre as igrejas, né, para que a grande comissão fosse concluída, né, fosse dada sequência à grande comissão que Jesus nos deu. E agora em 2024 aconteceu em Incheon, na Coreia do Sul, que é uma cidade próxima ali de Seul, o quarto congresso de Lausanne, que foi o que nós participamos. Deixa eu passar, Cláudio. Então, a gente estava lá, né, no quarto congresso de Lausanne. Pode passar, Cláudio. O congresso, ele é o Congresso Internacional de Evangelização Global. Então, a ideia é realmente pensar a evangelização e missões no mundo, né? A ideia também é unir gerações. Então, a gente teve pessoas de todas as idades e setores. Então, tanto setores da sociedade quanto regiões, né, pessoas de vários países, para atuar de forma colaborativa, que é uma palavra-chave que a gente tem do movimento, para discipular todas as nações e influenciar o mundo até 2050. Então, muito do foco que a gente teve no congresso esse ano é para daqui a 30 anos. Né? E eu queria também destacar a palavra discipular. Não é só evangelizar, mas a ideia é realmente formar discípulos como Cristo. Né? A gente quer qualidade nesses discípulos. Então, foi muito interessante que, antes do congresso acontecer, eles liberaram para nós esse relatório de status da Grande Comissão. Eu imprimi ele, só que olha o tamanho da grossura, tá, gente? É desse tamanhão mesmo, ele tem mais de 500 páginas. Claramente não li tudo, né? Li só as partes que me cabiam lá para o congresso, mas dá para vocês acessarem. Depois a gente vai compartilhar com vocês a apresentação. Então vocês podem daí acessar esse relatório. Tem um resumão em português já, com várias áreas.
E também tem ele completo, né? Está em inglês. Eu achei interessante porque muito do que a gente trabalhou lá no Congresso vinha dos dados desse relatório. Então, a gente pôde conversar, discutir, pôde falar, baseado em bastante conteúdo, né? E tiveram pessoas de vários países, inclusive brasileiros, que ajudaram a escrever esse relatório. Pode passar, Cláudio. Então, alguns dados, assim, só para a gente iniciar. Hoje, 31% da população global é cristã. Então, se a gente pensar, 69%, né, da população global não é cristã. Atualmente, o mundo tem mais pessoas vivas e que nunca ouviram falar o Evangelho do que nunca antes. A maioria dessas pessoas é analfabeta e jovem. Então, a gente também está falando de uma próxima geração. Pode passar? Isso eu achei muito interessante, né? Mesmo que cada cristão compartilhe o evangelho fielmente, ainda haverá bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Cristo. Por quê? Um exemplo: 86% dos muçulmanos, budistas e hindus no mundo não conhecem nenhum cristão. Então, mesmo que a gente compartilhe fielmente o evangelho com todo mundo que a gente conhece, todas as igrejas, ainda terão pessoas que não têm cristãos no seu convívio, no seu núcleo, nos seus lugares de trabalho, nas suas cidades. Então, para mim, isso foi muito marcante, né? Esse dado, né? Essa realidade. Pode passar, Cláudio? Então, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas isso é mais ou menos todo mundo, tá? Que estava lá. Vocês estão conseguindo ver? Mais ou menos todo mundo, é porque eu acho que está na metade ali, ó. É metade. Esse telão que está aqui no canto era bem metade, na metade do auditório. Então, auditório. tinha mais esse mesmo tanto para trás. Então, assim, era muita. Melhora assim ou piora, pessoal? Melhora? Então, vamos... Parece oftalmologista, né? Melhora ou pior? Pode passar. Assim tá bom. Pra gente é SUS se ficar no escuro. Então, a gente teve 5.394 pessoas no presencial. Aí está todo mundo mesmo nessa imagem. É muita gente. De 200 nações. Foram 200 nações representadas. Eu acho interessante também que tem um dado. A ONU reconhece em 198 países. Então, a gente também tinha mais gente de nações e territórios do que a própria ONU considera, né? Pode passar. Online, o congresso também aconteceu online. Então, online, a gente tinha 2.000 participantes e de 100 nações. Outras curiosidades do congresso que a gente achou legal trazer. Tinham 7 línguas, entre aspas, oficiais no evento. A maioria das apresentações eram em inglês, com a tradução simultânea em espanhol, português, coreano, japonês, chinês e russo. Então, era legal que a gente via, no fundo, aquelas cabininhas, né? Eu até tive uma amiga que estava como voluntária nessa tradução. Nesse congresso também foi a primeira vez que nós tivemos os irmãos da China participando. Nos outros congressos, eles tentaram participar, tentaram ir como delegação, mas, às vezes, o que acontecia? Ou eles eram barrados de sair, não eram liberados, ou os países que estavam recebendo eles também não liberavam visto para eles entrarem. Então, foi muito especial ter esses irmãos com a gente lá. Foi emocionante também, né? Mais de 100 chineses, né? Mais de 100 chineses, né? E uma coisa muito especial também que a gente descobriu quando a gente chegou lá no primeiro dia é que Incheon, que é a cidade, né? É igual aqui que o aeroporto fica na região metropolitana, fica em outra cidade. O aeroporto fica nessa cidade de Incheon. Então, a gente ficou ali na região do aeroporto, que eles também chamam de cidade internacional. Ela é a cidade onde chegaram os primeiros missionários na Coreia. Então, foi muito simbólico, depois de tantos anos, a gente estar na mesma cidade que os primeiros missionários... Chega a me arrepiar aqui. Que os primeiros missionários chegaram. E a gente vê hoje a Coreia, né, os coreanos, como uma das maiores igrejas do mundo. Pode passar, Cláudio? Então, para explicar um pouquinho de como funcionava. Eu estou falando muito rápido, gente? Tá. Quero que seja dinâmico para vocês, mas também não quero que vocês fiquem atordoados, né? Então, de manhã, a gente tinha um momento de devocional. Ao longo de todos os dias, a gente estudou o livro de Atos juntos. Por isso que o Matt começou com o livro de Atos aqui. Nessas manhãs, também, a gente tinha o tema do dia. A gente vai explicar qual o tema que teve todos os dias, né? A gente vai tentar fazer um resumo de todos os dias. Então, pela manhã, a gente falava desses temas com mais profundidade. À tarde, todos os 5.000 participantes se dividiam nos grupos de colaboração. Antes de iniciar o congresso, eles liberaram 25 lacunas
que eram, talvez, eles chamam de lacunas para 2050, né? Então, são temas e assuntos que a gente, como igreja, já tem que estar pensando para 2050. Então, à tarde, a gente tinha grupos de colaboração. Então, os 5.000 participantes eram divididos em 25 salas e a gente colaborava e fazia um trabalho. Depois também a gente vai explicar com mais detalhe. E à noite, dentro do tema do dia, a gente tinha uma reflexão, um momento de testemunho, um momento de compromisso também. Então, a gente ouvia as histórias e orava e se comprometia com as coisas que estávamos ouvindo ali. E também aí depois você pode acessar no QR Code as lacunas. E aí é muito legal, porque de manhã a leitura bíblica ela era interpretada por atores. Não é todo mundo que gosta de teatro, né? Às vezes as pessoas ficavam, por que a gente está perdendo tempo com teatro? Mas eu achava muito incrível, porque eles traziam muita riqueza para o texto bíblico, né? E algumas vezes até contextualizadas para o nosso dia de hoje, assim. Então, foi muito legal ter essa leitura com os atores lá, interpretada. Nas orações, na hora dos preletores, sempre eles traziam uma pessoa de uma outra nação, de várias nações diferentes, e essa pessoa orava na sua língua nativa. Então, a gente teve orações em tailandês, chinês. Eu acho que teve uma que foi muito especial, que eu achei incrível, foi um cara de um povo originário da Austrália. Então, ele orou numa língua assim que eu nunca tinha ouvido. E outra curiosidade é que a nossa delegação brasileira estava entre uma das maiores. A gente estava em mais de 200 pessoas lá. Então, também foi muito relevante a gente, como Brasil, estar lá em grande número, até porque muitas pessoas têm olhado para o Brasil com o olhar de... O Brasil é um próximo lugar de avivamento, é um próximo lugar de movimento de evangelização. E, por fim, eu acho que uma curiosidade também é que, para estar em Lausanne, nós passamos por um processo de indicação. Então, a gente precisa ser indicado por uma pessoa que já esteve nos outros congressos. A partir disso, nós somos selecionados. A gente é indicado, daí a gente se inscreve, a gente responde vários questionários. Precisa ter carta de recomendação. E, a partir disso, eles selecionam as pessoas que precisam estar lá. Baseado em oração. Eles sempre falam. Então, eles falam, nós escolhemos cada um de vocês aqui para estar aqui, porque nós oramos por vocês. Porque não tinha como eles saberem, né? Essa pessoa é super famosa no Brasil, ou, sei lá, super relevante em tal país, é pastor de uma igreja enorme. Embora a gente faça a inscrição, né, não tem como eles saberem todos esses detalhes. Então, é muito legal pensar nisso, né? Que as pessoas que estavam lá também foram escolhidas à base de muita oração, e eles nos incentivaram também a orar, né? Quando você fizer essa inscrição, ore, porque se o Senhor desejar que você esteja lá, você vai estar lá. Então, aí, só para vocês terem ideia, né, pode passar no campo. E aí, todos os dias, nós éramos, nesses momentos de plenária, né, nós éramos divididos em mesas. Então, não sei se vocês conseguem enxergar, mas eram mesinhas de 6 pessoas. Eram muitas mesas. Eu devia ter feito a conta antes. De quantas mesas? De quantas mesas são. Não lembro, só sei que era muita gente. E aí, ali era a minha mesa. Pode passar, Cláudio. Cada mesa era por língua, né? Então, a minha era em português. Então, a gente estava em 4 brasileiros, um de São Paulo, um de Fortaleza, uma de João Pessoa, e nós tínhamos 2 angolanos, o Éder e a Eunice, e eu ali, né? Então foi legal também estar com angolanos ali, porque a gente também teve outras referências, né? Teve outros grupos que eram só de brasileiros, mas para a gente foi muito bom ter pessoas de outros países também. Pode falar. E como você escolhia qual língua que você gostaria de participar na sua mesa, essas eram as mesmas mesas e as mesmas pessoas que estavam com a gente nas sessões da manhã e da noite. E eu tinha me voluntariado também para ser um dos facilitadores da mesa, um líder de mesa. E eu optei também por fazer o congresso todo em inglês, porque seria uma chance maior de conhecer outras pessoas de outros países. E, consequentemente, na minha mesa, tinham pessoas de países muito diferentes. E essa era a minha mesa. Eu estava muito distante da HB, porque eles meio que colocaram as mesas... estavam meio próximo às mesas que eram do mesmo idioma, né? Então, muitas mesas que falavam língua portuguesa estavam na região que a HB estava. Eu estava lá do outro lado do auditório, junto com algumas mesas em inglês, mas que eram de pessoas de vários países diferentes. Pode passar. De onde são as pessoas? Volta lá então, por favor. É verdade que você comentou, né? Eu ia falar por causa do tempo. Então, na minha mesa, estou eu ali no canto, lá em cima. O Peter, ele é um doutor em teologia, ele é professor de um seminário ortodoxo que tem em Nova York. A Iljo, ela é holandesa, mas ela é missionária nas Filipinas. O Seung-ho também é missionário, mas ele é um missionário sul-coreano que mora na Turquia. O Sibi é indiano, ele também é um missionário.
E a Bao, ela é vietnamita, mas ela mora nos Estados Unidos e ela trabalha na liderança de uma agência de missões nos Estados Unidos. E aí eu vou falar um pouco mais agora sobre... a gente vai começar agora a falar sobre as sessões, né? Então, a sessão de abertura era sobre a ação colaborativa para a missão de Deus. Essa foi a primeira sessão que foi na parte da noite e foi no domingo, onde começou mesmo o evento. Pode passar, por favor. E o tema desse ano dessa edição, na verdade, né, do 4º Congresso, era que a igreja anuncie e demonstre Cristo unida. A gente falava muito, foi muito repetido, né, sobre essa frase, sobre esse lema, assim, né, essa visão para o 4º Congresso, né, para esse ano. E aí alguns destaques que a gente tinha e que foram trazidos ali também na conversa, muitas pessoas trazendo esse sentimento de insuficiência, assim, no sentido de eu não sei exatamente o que eu estou fazendo aqui. Às vezes você se deparava com pessoas muito importantes ou pessoas que a gente até, tipo, sei lá, já leu livros ou que acompanha no Instagram ou que, sei lá, assiste as igrejas no YouTube, ou teólogos, pastores, missionários, pessoas com testemunhos incríveis, assim, e muitos de nós chegavam lá com a sensação, tipo assim, cara, eu não mereço estar aqui, o que eu estou fazendo aqui? E o Michael Oh é um sul-coreano, ele é o CEO do Movimento Lausanne hoje, ele abriu a fala dele justamente falando disso, falando, muitos de vocês podem estar com esse sentimento de eu não mereço estar aqui, muitas pessoas falaram isso para mim, e eu queria dizer para você que nenhum de nós merece estar aqui, todos nós estamos aqui pela graça de Deus, mas não importa tanto o que a gente traz para a mesa, mas importa nas mãos de quem a gente coloca, né? Então ele deu o exemplo, né, dos 5 pães e 2 peixinhos e falou também sobre essa visão, né, de proclamar e expressar, né, demonstrar Cristo unida, que era essa ideia de proclamação, né, de anunciação do evangelho, o testemunho da igreja em unidade. Né? E ele também falou uma coisa muito interessante, que ele diz que em Romanos Paulo fala que muitas pessoas tropeçavam na mensagem do evangelho, mas que hoje nós temos como desafio que muitas pessoas tropeçam nos mensageiros do evangelho. E ele deu muita ênfase sobre a questão do testemunho da igreja, do bom testemunho da igreja, para que as pessoas também vejam Cristo através do nosso testemunho e da nossa unidade. E de que unidade não significa uniformidade, mas que nessa diversidade nós precisamos colaborar e ter unidade para que a missão seja concluída. E ele também falou que as 4 palavras mais perigosas que a gente tem na igreja hoje são eu não preciso de você. Ele diz que muitas vezes nós temos bom relacionamento com outros irmãos de outras igrejas ou de outros ministérios. Muitas vezes nós gostamos uns dos outros, mas às vezes de forma prática nós temos uma postura de eu não preciso de você para fazer o que Deus me chamou para fazer. E na verdade isso é um perigo porque ele coloca a gente numa posição de divisão ou de independência, quando na verdade a gente deveria estar todos colaborando para isso. Talvez tenha se tornado mais difícil proclamar Cristo porque nós não demonstramos Cristo de forma eficaz. E na fala dele foi muito importante quando ele falou isso, porque ele colocou assim, muitas vezes o evangelho começa a encontrar cada vez mais resistência por causa do testemunho nosso. Quando nós falhamos em expressar e demonstrar Cristo através das nossas vidas, vai ser mais difícil para que as pessoas recebam a mensagem do evangelho. E aí ele falou sobre essas coisas. Então, para nós aqui como Calvary, a gente destacou algumas aplicações, né? De focar não no que nós trazemos, mas nas mãos de quem nós entregamos os nossos recursos, né? De que esses recursos estão nas mãos de Jesus, né? E que nós todos podemos contribuir. E de que toda a igreja precisa estar envolvida na grande comissão. A igreja de Jesus precisa da Calvary Curitiba. E a Calvary Curitiba precisa de cada um de vocês. Então, mesmo às vezes a gente pensando que nós somos uma igreja pequena, de uma cidade que é uma cidade grande, mas em relação a outros ministérios e outras coisas que acontecem ao nosso redor, às vezes a gente pode ter essa noção de, tipo assim, cara, o que a gente pode contribuir, o que a gente está fazendo de verdade, mas a igreja de Jesus precisa de nós nesse bairro, agindo com as pessoas que estão ao nosso redor, com as pessoas que trabalham com a gente, estudam com a gente, nossos vizinhos, e assim por diante. E aí no dia... Primeiro, né? Não, vou trocar, a gente pode trocar. Toda vez que um fala, a gente... Geografia, pessoal. O tema era cheios do poder do Espírito para espalhar o Evangelho. Eu achei interessante o começo, né, do congresso, um congresso de missões. A gente começa a falar da coisa mais importante, que é o Espírito Santo, né? E a gente começou estudando o texto de Atos, né, quando o Espírito desce em Pentecostes. Então, a missão começa com o Espírito Santo, né? A gente sendo empoderado pelo Espírito Santo. E eu ouvi, vocês ouviram, né? E achei interessante que o pastor que estava dando
uma das palavras, ele falou que a gente precisa de um renovo da nossa visão sobre o Espírito Santo. Em que sentido, né? Ele fala como a gente precisa acreditar na promessa, né? Que Jesus nos prometeu que ia mandar o Espírito Santo. A gente precisa crer que essa promessa foi cumprida. O Espírito Santo foi enviado a nós. E aí, mais importante do que isso, a gente precisa crer que esse Espírito Santo pode ser experimentado. Essa vida com o Espírito pode ser experimentada, pode ser vivida. E que o Espírito pode transformar as nossas vidas. Então, é um crer em 3 sentidos, né? Crer na promessa, crer que ela foi cumprida e crer que a gente pode experimentar do Espírito Santo. Uma outra fala que teve, esse dia do Espírito Santo também foi bem focado na questão do arrependimento, né? O Espírito Santo gera arrependimento, e a partir do arrependimento nós vamos em missão. Então, eu selecionei uma frase, né? O arrependimento pavimenta o caminho para o avivamento, para a renovação, né, da Igreja de Jesus. E foi muito legal também ver como muitas pessoas, né, na fala dessa Sarah Beruel, mas de outras pessoas que estavam falando, como Deus tem transformado lugares que antes eram campos missionários em forças missionárias. Então, hoje a gente tem visto o sul global ali, países que antes a gente considerava, né, de terceiro mundo, países em desenvolvimento, países da África, o próprio Brasil, que eram grandes campos missionários, hoje nós temos sido força missionária. Então, as pessoas têm olhado, principalmente para o Brasil, com olhos de precisamos de vocês, nós precisamos dessa ajuda, nós precisamos dessa força missionária. E aí um destaque que eu acho, inclusive depois eu coloquei para vocês escutarem um trecho, foi a Sarah Beruel. Ela é uma brasileira... Breuel, escrevi errado, pessoal. Ela fez uma fala muito incrível, todo mundo saiu assim de boca aberta. Então fiquei orgulhosa assim de ver uma brasileira num congresso desse tamanho, falando com tanta autoridade, jovem, né? Super jovem, e com palavra profética, assim, né? Falando, teve um momento que ela foi falando para cada lugar, Europa, você está morta, mas a gente crê num Deus que trabalha no negócio da ressurreição. Né? Brasil, vocês são uma força. E aí, nessa hora que ela falou, né, o campo missionário que agora se torna a força missionária, foi tipo incrível. Todo mundo assim depois ficou um temor, assim, ficou um silêncio de temor. A gente orou em arrependimento, assim. Foi um momento assim muito, muito marcante desses dias, assim. E igual eu falei, ver uma mulher jovem brasileira nesse lugar, assim, falando com tanto poder, assim, foi muito incrível. E para Calvary, o que a gente pensou, né, trouxe de reflexão, é que só Deus pode trazer um avivamento, né? Só Deus pode trazer o Evangelho transformando as nossas vidas e fazendo a gente crescer como reino, né? E Deus traz o avivamento, mas nós podemos fazer coisas, né? Nós podemos nos preparar, nós podemos orar e nós podemos remover os impedimentos através de arrependimento pessoal e um arrependimento coletivo. O que nós, como igreja, temos faltado, né? Eu sei que tem pessoas de outras igrejas aqui. O que nossas igrejas, o que nós temos faltado, o que nós não temos ouvido, o que talvez nós temos nos silenciado ou aberto mão, né? E nós, pessoalmente, também. Onde a gente está? O que Deus talvez tenha nos chamado e a gente tem ignorado? O que nas nossas vidas o Senhor precisa transformar, trazer luz e trazer arrependimento? O segundo dia tinha o tema de comunidade missional através de uma colaboração intencional. Quem abriu, né, pode passar, por favor. Quem abriu, fez a primeira plenária compartilhando sobre o livro de Atos foi a Anne Isaac, que é uma egípcia. Foi muito legal falar dela. A gente estava com uma certa expectativa, porque um amigo nosso, que a gente tinha tomado café da manhã, tinha comentado que num outro congresso que ele tinha participado, ela tinha falado e tinha sido muito impactante, assim. E ela já começou, tipo assim, super pesado, falando: o maior obstáculo da igreja é falhar em ser igreja. Pode passar. Outros destaques foram que a unidade da igreja também é testemunho para o mundo, né? E que é preciso resgatar a arte perdida do diálogo e da discussão teológica, de que muitas vezes a gente simplesmente, quando tem algum tipo de discordância, a gente escolhe se separar e vai cada um para o seu lado e segue sem ter essa habilidade mais de dialogar como irmãos, de conversar, de né, reatar e de reconciliar. Uma coisa que o Vitor Fontana, que é um amigo nosso que é brasileiro, comentou depois que ele voltou do congresso, ele estava lá com a gente, comentou dessa ideia de às vezes estarmos em desacordo, mas sem desavenças, né? Nem sempre nós vamos concordar, mas isso não significa que a gente precise romper uns com os outros.
e que a missão é dada nas mãos de pessoas ordinárias, né? A missão de Deus, Deus confiou a missão dele a pessoas ordinárias, pessoas como eu e você. E que nessa jornada das pessoas ordinárias, convivendo e caminhando com outras pessoas ordinárias nos nossos locais de trabalho, com nossos familiares, nossos amigos, nossos irmãos da igreja, a verdade descoberta, ela é diferente da verdade dada. É muito diferente quando você está caminhando com alguém e você vai evangelizando essa pessoa através da sua vida, através da convivência, compartilhando a vida com ela. E ao invés de você simplesmente dizer coisas e dar essa verdade para a pessoa, você fazer ela experimentar e descobrir essa verdade com você. E nesse dia também, na parte da noite, a gente tinha sempre alguns testemunhos ou outros depoimentos relacionados a isso, mas como esse era o dia missional e de colaboração, a gente celebrou os 50 anos de Lausanne, então os 50 anos, né, do movimento Lausanne, que começou em 74. Então nas mesas eles tinham separado várias surpresas, assim, tipo, tinham umas caixas, uns pacotes com confete e óculos e... Oi? Bexiga, óculos. Bexiga, pra gente encher. E o pessoal fez uma festa lá, celebrando, né, o movimento. O pessoal foi tirando foto, juntaram os brasileiros, o pessoal se juntou com o pessoal de cada grupo ali, de cada país, para tirar foto. Foi bem legal. Pode passar. E também foi o dia que eles pediram para as pessoas virem com seus trajes típicos. Por isso que eu estava com a camiseta do Brasil. Porque Curitiba não tem, né? Outros países... Foi bem bonito, assim. O pessoal do Amazonas, por exemplo, eles vieram alguns com cocar. Uma gaúcha veio de bombacha, né? Veio com todo o traje de prenda, assim. Foi bem bonito. E também de outros países, assim. Foi muito rico. A gente ficava olhando assim, ai, meu Deus, que legal. Foi, tipo, incrível, assim. E também foi uma noite onde eles fizeram uma conversa com alguns veteranos de Lausanne, né? Tipo, pessoas que tinham participado em outras edições e que são envolvidos com o movimento Lausanne há muito tempo. E a gente colocou essa foto porque tem um destaque legal ali do Valdir Sternagel, que mora aqui em Curitiba, inclusive. É um irmão muito querido. Oi? Aqui perto. Ele mora aqui perto. Aqui perto da Calvary. Ele mora aqui na região do Bacaxeri. E ele estava lá com a gente, ele foi um dos que falou lá também, foi convidado para falar lá também, lá na frente, né, representando um brasileiro que, né, o Brasil, na participação do Brasil no movimento Lausanne, foi bem legal também. E aí, nesse dia, né, algumas aplicações que a gente trouxe aqui para a Calvary foi de que todos nós temos pessoas de paz, né, nas nossas vidas, e Deus já está trabalhando nelas. Elas nos veem, elas se importam e elas nos admiram. O Dale Stephenson, que é um pastor australiano, que falou essa frase num dos momentos lá no congresso, nesse dia, e ele estava falando muito sobre esse discipulado relacional, assim, sobre como Jesus caminhava com os discípulos e como Jesus não discipulou nenhum cristão, mas ele foi tornando os discípulos em cristãos, né, à medida que ele ia caminhando e convivendo com eles, de como muitas vezes ele usou esse termo, né, pessoas de paz, são pessoas que estão ao nosso redor, pessoas onde Deus já vem trabalhando na vida delas, pessoas que Deus já vem tocando o coração dessas pessoas e que elas estão prestando atenção em nós. Elas nos admiram, elas nos respeitam, elas valorizam a nossa amizade, elas valorizam a nossa companhia e como a gente pode estar atento para colaborar com o que o Senhor já está fazendo na vida dessa pessoa, né? E também, dentro disso, essa pergunta que ficou muito instigante ali, né? Quem são nossos amigos pré-cristãos? Quem são nossos amigos que estão assim prestes a se tornar cristãos? Continuando. O dia 4, acho que foi um dia bem, como o Cacá diz, emblemático. Porque a gente ouviu sobre a igreja perseguida, né? Então, o tema foi abordando a perseguição e o sofrimento no mundo. Foi um dia tenso, intenso, mas foi assim muito especial. Eu acho que uma curiosidade também de Lausanne é que a gente tinha vários missionários que trabalham em países perseguidos, então eles tinham os seus crachás, tinham uma identificação, né, diferente, para que a gente não tirasse foto deles, para que, se eles aparecessem no vídeo, a galera que estava cuidando da mídia, eles não aparecessem. Se a gente fosse tirar foto, a gente perguntar. Tem pessoas que a gente conheceu que a gente nem sabe o nome verdadeiro, porque se apresentaram, inclusive, com os seus nomes falsos, né, os seus nomes que eles usam em missão, para sua proteção. E tinham também pessoas e cristãos de países perseguidos ou países que têm menos alcance do evangelho. Então, só de pensar que a gente estava no mesmo lugar que esses irmãos e poder ouvir eles foi um privilégio. Esse é o Farshid Fatih, ele é do Irã e da Turquia. Esse foi, para mim, assim, o highlight da conferência inteira, ele contando a história dele. Primeiro que ele começou contando que ele estava num evento de Lausanne em 2016, e assim que ele voltou
para sua terra natal. Ele ficou preso por 9 anos. 9 anos, né? 6 ou 9 anos? 5? Acho que 5. Eu já vejo que vai ter uma citação. 5 anos, tá, gente? Tá bom. Ele falou isso. Passei 5 anos preso, mais de 1 ano na solitária, sem ver o sol. Mas Cristo era a minha luz. E, para mim, essa fala dele marca ele. Porque ele era muito cativante. Ele contando o testemunho dele, não havia nenhum tom de tristeza, de dor. Ele estava feliz, ele fazia piada. Tanto que ele falou assim, gente, espero que quando eu voltar daqui eu não seja preso de novo. Então, assim, era muito... Assim, eu fiquei, cara... Muito leve, né? A fala era muito dele, leve. Muito esperançoso. E para mim foi legal poder ver, poder pensar a igreja perseguida também com leveza. Porque muitas vezes a gente pensa, nossa, as pessoas só estão sofrendo. Sim, elas estão sofrendo. Mas a graça e a alegria, a contentamento nesse lugar deles também, assim. Fui muito inspirada, assim, por eles, por esse homem. Então, a gente ouviu vários... a gente pôde mostrar foto, mas teve outras pessoas que falaram nessa noite, né, deram seus testemunhos, e nem foi gravado nada. Foi tipo assim, gente, não pode tirar foto agora, não pode falar nada, vocês não sabem o nome dessa pessoa. A gente nem sabia o nome, né? Então, foi bem interessante. Alguns que, inclusive, parece que foi tipo assim, a pessoa abriu a cortina, a pessoa entrou, apareceu, deu uma fala super rápida, e de repente, desapareceu. A gente não viu ela o resto da conferência inteira, assim. Pode passar. Então, para mim, os destaques foi esse tom de esperança e encorajamento, né? De falar assim, a perseguição ela não vai parar o evangelho, né? Acho que isso é uma lembrança. A gente já sabe o final da história. A perseguição ela não para o evangelho. A gente não tem que ter medo disso, né? Porque também em contextos de perseguição, na Bíblia também, mas até nos contextos que a gente tem visto, né? A gente ouviu a igreja da Coreia, a gente ouviu sobre a igreja no Irã, a igreja de alguns países da África que estão em guerra civil. O evangelho continua expandindo. E, às vezes, muito mais do que, por exemplo, no nosso país, que nós temos uma grande liberdade, né? Outra questão que eu achei bem interessante nesse dia de perseguição, eles estavam comentando muito seriamente sobre como, quando a gente fala sobre perseguição religiosa, a gente também precisa falar sobre liberdade religiosa, né? Então, são assuntos que estão correlacionados, principalmente porque muitos países onde o evangelho não é aceito são teocracias, né? São países onde a religião e a parte civil, a política estão juntas, unidas, né? E é por isso que, inclusive, a gente percebe, né, nesses momentos, o cristianismo sendo perseguido ou sendo rejeitado, né, de alguma forma. À noite, também, a gente ouviu alguns testemunhos sobre... Era também de sofrimento, né? Então, teve uma das noites que a gente ouviu pessoas que estão em países que estão em guerra. Então, a gente ouviu um ucraniano, a gente ouviu uma mulher palestina... não lembro os outros, mas achei interessante como eles falaram muito sobre... Eles não querem só paz, eles querem paz com justiça. Porque uma paz sem justiça ela é uma paz oca, ela é uma paz falsa, ela é uma paz rasa. E eu fiquei pensando assim, como é forte isso, né? Porque é trazer justiça, é trazer reconciliação para aqueles lugares, né? E, por fim, coloquei ali o To Patient, porque um dos testemunhos que a gente ouviu era só o áudio gravado de uma irmã da Coreia do Norte. E o nome dela era Patient, que era o nome de cristã. E todos os nomes das mulheres lá era tipo Joy, Patient, era todos os frutos do Espírito. E depois eles pediram para a gente escrever cartas para esses irmãos, né? Orações para esses irmãos. E eu escrevi uma carta para Patient. No meu caderno mesmo, a gente não enviou essas cartas, mas eu escrevi para ela, né? Pensando nela, e eu lembro que a pessoa que mostrou o áudio falou que ela era uma mãe, né? Ela tinha saído conseguiu escapar da Coreia, ou estava em processo de sair da Coreia do Norte. Tinha um filhinho, uma filhinha, e foi muito emocionante ouvir ela, assim, sabe? Era só um áudio cochichando, assim, sabe? Então foi muito, muito, muito especial, assim. Pode passar, Cláudio? E aí essa frase ficou muito marcada também na conferência, né? Que a perseguição não matou o evangelho, mas às vezes um evangelho distorcido, não matou a igreja, né? Mas um evangelho distorcido vai. Um evangelho que não está realmente fincado em Jesus, um evangelho que está abrindo mão da verdade para se encaixar no mundo, para se encaixar na sociedade, ele vai acabar com a igreja, né? Porque a igreja não vai se sustentar numa mentira. E aí a minha pergunta para a Calvary, será que a nossa liberdade está nos distraindo? A gente ficou pensando muito nisso. A igreja perseguida não tem tempo para divisão, ela não tem tempo para ficar discutindo no Twitter, ela não tem tempo para ficar discutindo
arminianismo ou calvinismo, tipo, ela não tem tempo, porque ela não pode se distrair, porque ela precisa de todos os irmãos, independente da igreja que eles são. Elas precisam de todos unidos, porque senão ela não sobrevive. E isso me fez refletir muito sobre a nossa liberdade, como a nossa liberdade tem nos distraído e como a gente tem a nossa liberdade como garantida. E muitas vezes a gente, né, fala, ai, tá chovendo hoje, não vou no culto, ou ai, sabe, umas coisas que eu me senti assim confrontada por isso. E aí você pode estar se perguntando, né, como a gente pode responder de maneira prática pela igreja perseguida? A gente pode orar, a gente pode apoiar quem está trabalhando com a igreja perseguida, né? Por exemplo, a gente tem a Mais aqui em Curitiba, né, que recebe refugiados, recebe cristãos, e tem, né, eles recebem, e tem a Cidade da Paz, Cidade de Refúgio, né, acho que é o nome. A gente precisa continuar contando a história dessas pessoas e nos informar sobre isso. A gente pode visitá-los para trazer encorajamento. E a gente pode apoiá-los, isso eu achei interessante, para que eles permaneçam nos seus contextos. Porque se eles saírem, continuam não tendo cristão nesses lugares. Então a gente precisa desses cristãos nos seus lugares, embora perseguidos, para que eles possam continuar testemunhando do evangelho naqueles lugares. E aí a gente vai para o dia 5, que a gente falou sobre o testemunho do cristão, né, no local de trabalho. Então, refletindo Cristo no mercado de trabalho e na igreja. Eu achei muito interessante essa fala, porque foi uma mulher da Alemanha que trouxe nessa primeira plenária. E ela começou falando que o carpinteiro disse ao pescador. E eu achei muito interessante, porque na sessão que eles fizeram no teatro, ali, né, na hora de apresentar a passagem de Atos, eles fizeram como se fossem pessoas nos seus trabalhos conversando, né? E a gente muitas vezes lê o texto bíblico e vê ali Jesus e os apóstolos, né? Mas a gente, ou Paulo, né? Depois no livro de Atos, e os outros cristãos, e a gente vê eles sempre como irmãos, ou apóstolos, ou líderes na igreja, mas a gente esquece que eles eram pescadores, coletores de postos, artesãos, comerciantes, que essas pessoas tinham profissões e elas estavam nos seus lugares de trabalho. E até a gente vê, mesmo nos evangelhos, né? As pessoas às vezes chegavam, viam Jesus ensinando e falavam, mas esse aí não é o carpinteiro? Então muitas pessoas vão nos conhecer como profissionais, como pessoas que estão ali trabalhando, estudando nas nossas outras ocupações, né? E como é importante que a gente entenda também isso como parte da nossa missão, né? Da nossa vocação, que Deus nos colocou, né? Nesses lugares. A gente vai voltar para o começo agora. Brincadeira. 97%, vou continuar os dados ali. 97% dos cristãos, né, tá no mercado de trabalho. Isso significa que os outros 3% têm que estar encorajados ali, engajados em preparar, equipar e treinar esses outros 97% que estão no mercado de trabalho. No caso, esses 3% são as pessoas que estão em missão, são os missionários, são, por exemplo, pastores em tempo integral, são as pessoas que estão realmente no ministério, que a gente chamaria, né? Não num outro emprego convencional, né? Tipo, ou exclusivamente no emprego convencional. Os primeiros cristãos fofocavam do evangelho nos seus trabalhos. Então, foi uma coisa que mais de uma pessoa falou lá, né? Deu esse exemplo de como o evangelho ia, tipo assim, se espalhando pelos corredores, né? Tipo assim, ele ia se espalhando pelas frestas, assim, pelas brechas nos lugares, e as pessoas iam compartilhando e cochichando o evangelho por onde eles andavam e por onde eles estavam. E a Júlia, né, que foi a mulher que trouxe essa palavra ali nesse dia sobre o trabalho, ela disse que o testemunho no local de trabalho está entremeado no DNA da missão da igreja. E ela falou muito também sobre como, no caso ali dos apóstolos, né, e no livro de Atos a gente vê muito isso. Muitas vezes os apóstolos estão viajando ali, né, Paulo está viajando, ou com Barnabé, ou depois com Marcos, ou com outras pessoas estão viajando, e eles ficam hospedados na casa de alguém por causa do seu trabalho, ou eles vão e conhecem alguém por causa do trabalho, e nesse local de trabalho outras pessoas também se achegam e começam a conversar. A gente vê testemunhos de pessoas que foram evangelizadas no livro de Atos e que tinham uma boa relação com aquela pessoa por causa do trabalho dela, porque ela era um bom profissional, uma boa profissional. Então a gente vê a importância disso, né, na missão da igreja. E a gente vê também esse aspecto, né, aplicando no nosso contexto de igreja local hoje, essa importância de sermos bivocacionados, de entender que mesmo que a gente não seja um pastor ou esteja no ministério em tempo integral, a gente muitos de nós tem um outro trabalho, né, tipo numa
empresa ou numa faculdade ou é autônomo, né? Mas nós somos bivocacionados. Você tem seu trabalho e você tem o ministério e você está servindo Jesus também ali no seu trabalho. Você não precisa só ser um profissional e apoiar a sua igreja ou ser um profissional e ajudar a apoiar financeiramente um missionário, mas é importante que você também entenda o seu papel na missão de Deus. Quanto mais perto os líderes estão uns dos outros, mais perto Deus está da cidade. Eu achei muito legal essa fala, porque ela estava falando sobre como uma cidade onde os líderes das igrejas estão caminhando juntos, Deus está mais presente, mais perto dessa cidade. Deus está mais perto das pessoas, Deus está mais perto do que acontece nessa cidade. E isso também vale para nós como igreja, pensando em nós como líderes aqui na igreja, como pessoas na igreja, né? Quanto mais nós estivermos alinhados e juntos, mais próximos, mais perto Deus também está da nossa cidade. E que nós temos que ter uma presença sacerdotal no nosso local de trabalho. De que nossa atuação no nosso trabalho não é só chegar ali e fazer o nosso trabalho, mas chegar ali e fazer o nosso trabalho com excelência e que a gente está representando o Cristo ali, que nós somos sacerdotes do Senhor ali no nosso trabalho também. Passando para o dia 6, é quase o último dia, daí a gente vai ter o encerramento. Inclusive, posso perguntar se a gente tem mais 10 minutos além do tempo? Né, tem que... Todo mundo está de acordo? Vocês liberam? Vocês dão 10 minutos do tempo de vocês? Dia 6, a gente falou sobre promovendo a liderança através do discipulado intergeracional, né? Então, um dos focos de Lausanne é a formação de líderes e, principalmente, a questão intergeracional, né? As gerações. Então, a gente começou falando sobre fazer do jeito de Jesus as coisas, né? Em serviço. A gente acabou de passar estamos na série de Marcos, né? Passamos já por uma temporada de Marcos e a gente tem falado disso, né? Do Deus servo e como nós podemos e precisamos agir como Jesus, com o coração servo em serviço. Falando dessa questão geracional, 62% das pessoas que saem da igreja são menores de 18 anos. Então, a gente tem aí uma lacuna, uma preocupação, um olhar que a gente precisa ter hoje para as próximas gerações, né? De formar eles, prepará-los para que eles não abram mão da fé, para que eles estejam já forjados, né? Já sendo igreja, já pequenos, já crianças, já adolescentes, eles entenderem que eles já são parte da igreja, eles já são parte do corpo e eles também já estão em missão. Um dos focos também bastante que teve no congresso foi a geração Z. Então, a gente tem bastante geração Z aqui na igreja, viu, gente? Eu não sou mais geração Z, eu sou millennium. E achei interessante que eles desejam, né? Uma das pesquisas falavam que eles desejam líderes que se comprometem e que não os abandonam. Então, eles querem pessoas para caminhar junto, eles querem pessoas perto deles, mas eles querem pessoas comprometidas, que estão dispostas a ir até o fim pela vida deles. Assim. Também falamos sobre amizades intergeracionais, tanto na ideia de discipulado, mas a ideia de a gente caminhar junto, né? Hoje, na Calvary, graças a Deus, a gente está começando a ter mais gente de outras idades, mas teve uma época que a gente era só criança e adulto, né? Então, hoje a gente está começando a ver esse lugar do meio sendo preenchido. Mas tem orado para que o Senhor preencha a parte de cima também, né, gente? Os mais velhos também. E aí a gente falou muito sobre discipleship loop, né? A ideia de eu discipulo para o outro discipular e a gente está sempre nesse... Eu estou sendo discipulado, você discipula e a gente está nesse ciclo infinito de discipulado. E esse daqui eu achei curioso porque nessa fala, não lembro o nome dela, mas ela era de Uganda, eu acho. Ela era de algum país da África. E ela estava falando que hoje existem 7 gerações vivendo ao mesmo tempo. Então, assim, gente, 7 gerações é muita coisa. Então, a gente tem 7 gerações que pensam diferente, têm referências de vida diferentes, têm valores diferentes. Então, assim, como a gente pode coexistir e se relacionar de uma maneira melhor? Então, aqui, mais ou menos, só para vocês entenderem, quando a gente fala de geração, né? A gente tem os baby boomers. Acho que na igreja a gente tem um pouquinho de cada um. Baby boomers é quem nasceu a partir de 1940 até 1960, geração X, 1960 a 80, 80 até 95 são os millennials, ou geração Y, que sou eu. Isso eu também descobri, tá? Eu achei que eu era mais nova lá no congresso. Eu achei que eu estava indo como a geração que seria enviada, a nova geração de líderes jovens. E eu descobri que já passou, gente, eu não sou, é a geração Z, que é de 95. E eu achei que era o final da X, na verdade. E o Guilherme também descobriu que está já... Velho por dentro.
E aí a gente descobriu, né, que hoje a gente tem olhado bastante para a geração Z e para a geração Alfa, né? Geração Z 95, 2010, Alfa 2010, 2020 e hoje a gente já tem falado da geração Beta, que é 2020 para cima. Inclusive, isso é uma coisa, teve um vídeo bem legal que fizeram lá no Instagram do Congresso, que eles filmaram uma pessoa de cada geração, assim, e daí eles colocaram lá, tipo, geração Baby Boomer, geração X, Y, Z, Alpha, foi bem legal. Assim. Foi legal ter pessoas, né? Desde pessoas de 80 anos, a pessoa mais velha tinha 89 no congresso e a pessoa mais nova tinha 18 anos. Então, realmente era um congresso bem intergeracional. E tinham pessoas que tinham participado do primeiro Lausanne lá em 74 também. Pode passar, Cão. Então, uma das essências, né, desse dia era essa ideia de você... O Philip Ryken, que é um dos palestrantes, a gente não entendeu se alguém falou isso para ele ou se ele ouviu alguém testemunhando, mas eu já achei essa frase incrível. Você construiu uma ponte de amizade até mim, e um dia Jesus veio caminhando por ela. Quem me conhece sabe que pontes, acredito muito em pontes, construir pontes, conectar as pessoas. E é isso, né? O Senhor chama a gente para construir pontes entre as pessoas, para que Ele possa atravessar, né? Ele vir através de nós, né? Nessas relações. Então, a pergunta para a gente da Calvary, né? Todo mundo tem um Paulo e um Timóteo na sua vida. Paulo seria o seu acima de você e o Timóteo o seu abaixo, né? Quem que é o Paulo na sua vida? Quem que é o Timóteo da sua vida? Quem são essas pessoas para você caminhar junto em amizade intencional e em discipulado? Acima e abaixo no sentido geracional, né? Não que autoridade, mas no sentido de a gente caminhar com pessoas mais velhas e pessoas mais novas do que nós. Uma coisa que eu estava falando sempre, né? Toda geração tem uma próxima geração. Hoje, né? Todo mundo tem uma próxima geração. Então, que o Senhor nos avive para que haja esse legado, né? Para que a gente conte as histórias de Jesus para essas pessoas. E então eu trago um chamado à responsabilidade mesmo para a gente aqui da igreja, né? Como que a gente pode ser mais intencional nos nossos relacionamentos? Como a gente pode realmente pensar que a gente está formando discípulos em todos os relacionamentos que a gente está vivendo aqui na comunidade? A gente está formando discípulos. No último domingo eu falei para os adolescentes: vocês já perceberam que as crianças olham para vocês? As crianças já estão olhando para os adolescentes. Elas já querem vestir as roupas que os adolescentes usam. Elas já querem ficar grudado neles para saber o que eles estão fazendo. Da mesma forma que a gente também já tem outras pessoas olhando para nós, né? Vamos ser responsável por esse olhar. Vamos ser intencional, né, em cultivar esses lugares. E aí, a última coisa que eu falei, vamos orar pelos nossos Barnabés, pelas pessoas mais velhas. A gente tem uma lacuna na nossa comunidade, né? Nós não temos pessoas mais velhas, tantas pessoas mais velhas na nossa igreja. Isso tem sido uma oração minha, né? Que o Senhor traga mais pessoas também, para que a gente mais novo possa lá e falar: cara, caminha comigo, quero andar com você, né? Então, acho que esse é nossos destaques desse dia. E aí a gente vai para o último dia, né? Onde teve o encerramento, que foi sobre a Igreja Global Unida na Missão de Deus. Então, no decorrer de todos esses dias, a gente sempre foi falando, né, sobre passagens ali do livro de Atos, e sempre era uma pessoa diferente, de um país diferente falando, e nesse último dia, quem trouxe a palavra foi o Ronaldo Lidório, que é um brasileiro, e a gente também teve algumas palavras do Michael O, que é o CEO de Lausanne, que também tinha feito a abertura, né, ele também fez o encerramento. Então, alguns destaques dessas falas, dos dois principalmente ali, foi que o corpo foi criado para refletir a flexibilidade, o alcance e a unidade da igreja. Então, quando a gente fala, né, quando a gente vê na Bíblia, né, que a igreja é o corpo de Cristo, a gente tem que ver o corpo como essa figura de alcance, de flexibilidade, de mobilidade, de movimento, de ação, né, de intenção, de coerência, né? E é muito bonito pensar nisso, assim. Ele falava, o Michael falava muito sobre essa ideia da gente expressar Cristo belamente, né? Lindamente, que as pessoas prestam atenção nas coisas belas e que quando a igreja age de forma bela, a gente está representando Cristo corretamente também. Outro destaque também foi sobre os brasileiros em missões, né, de que os brasileiros são muito bem vistos, bem recebidos em vários lugares do mundo, inclusive na Coreia do Norte. E uma outra coisa também foi, na fala do Ronaldo Lidório, sobre essa questão da convicção e da coragem, né? Ele falou muito sobre a necessidade e a importância da gente ter uma convicção teológica, no sentido da gente
estar bem fundamentado teologicamente, bem embasado teologicamente, conhecer a palavra, conhecer as escrituras, da gente ter uma convicção missiológica, da gente ter noção da missão de Deus, ter convicção do nosso papel e do nosso chamado na missão de Deus, e ter uma convicção pessoal, para a gente entender também qual que é a nossa parte nisso, né, e o que a gente está fazendo ali no nosso dia a dia. E também sobre a coragem, porque... esse é o Ronaldo, pode deixar ele na cara dele ali. E também sobre a coragem, ele comentou em Efésios que o apóstolo Paulo faz um pedido, né, aos Efésios ali, de que eles orassem por ele, para que ele tivesse coragem. E ele falou, quando a gente pensa no apóstolo Paulo, né, um cara cheio de ousadia, de coragem, ali, que enfrentou vários desafios para a pregação do evangelho, e ele orando para que os irmãos, e pedindo para os irmãos orassem para que ele tivesse coragem. Né, ele falou assim, essa coragem para proclamar o evangelho não é uma coragem que vem de nós, não faz parte da nossa personalidade, do nosso jeito, da nossa vida, do quanto a gente conhece da Bíblia. É uma ousadia que vem da parte de Deus, e é por isso que a gente precisa, né, orar por isso. E ele falou, eu acho que a gente não prega mais porque a gente não ora mais. Né? A gente deve orar mais por isso, orar mais por essa ousadia. E foi muito, muito legal essa fala dele também nesse sentido. Deus chamou a sua igreja para realizar o impossível. Fazer discípulos de todas as nações, proclamar o evangelho em todas as línguas e ser fiéis em todo o tempo. Ele falou, se a gente for pensar sobre essa missão, esse chamado de Jesus, é algo realmente que é impossível para a gente de realizar. Mas ele falou que essa missão impossível também tem uma promessa, né? Uma promessa de Jesus falou para nós que ele estará conosco todos os dias. Então, em todo o tempo durante a missão, o Senhor Jesus está conosco para que a gente realize a missão, né? Para que o Espírito Santo realize a missão através de nós. E para Calvary, né, tem essa aplicação de que Cristo é o Senhor da igreja. E a gente, ali no congresso, nesse final ali, uma coisa muito legal que o Michael comentou também, uma outra fala dele, foi que se a gente imaginar que a igreja, né, que o mundo é um jardim, nesse jardim existem abelhas e existem moscas. E a gente, às vezes, fica muito apegado às coisas às quais as moscas se apegam. E a gente deveria buscar a beleza, né? Ele falou muito de beleza. A gente deveria buscar a beleza como as abelhas, né? E ele usou meio que essa parábola, assim, eu achei muito interessante isso, né? De falar sobre o trabalho das abelhas, né? E de como as abelhas estão sempre ao redor das coisas belas e de como as moscas ficam ali remoendo e revirando as coisas sujas, né? As coisas feias. E de como a nossa atenção muitas vezes é desviada para essas coisas que não estão tão boas e que não são tão agradáveis, mas que a gente deveria prestar mais atenção em muito mais do que nos une e do que é belo no corpo de Cristo. E a gente teve a oportunidade, isso é um paralelo que a gente, pensando, né, fez uma side quest ali na nossa viagem. Depois da Coreia, a gente passou alguns dias no Japão. A gente teve a oportunidade de... Volta ali só um pouquinho ainda. A gente teve a oportunidade de passar alguns dias no Japão. E no Japão a gente foi visitar uma igreja. E visitando essa igreja lá, a gente foi numa igreja num bairro que chama Harajuku, lá no Japão. É um bairro super movimentado, bem turístico, assim. E a gente chegou lá na igreja, a gente não conhecia ninguém, tinham indicado pra gente essa igreja, era uma igreja bilíngue, então a gente podia acompanhar o culto em japonês e inglês, né? Então a gente foi nesse culto, foi uma experiência muito legal adorar e orar com irmãos que estavam ali falando em japonês, irmãos japoneses, e outros irmãos também estrangeiros. A gente conheceu inclusive um brasileiro lá, foi um dia muito legal, assim. Mas sobre isso a gente queria trazer essa mudança de perspectiva, porque quando a gente visitou essa igreja, a gente chegou lá, não conhecia ninguém, então a gente viu ali o lugar, né, tipo, o espaço deles ali, e falou, legal, uma igreja aconchegante, assim, uma igreja que não era tão grande e tal, meio parecido com o nosso espaço, assim, um pouco maior do que a nossa. E aí, conversando com o pessoal, a gente falou, nossa, que legal essa igreja, e daí no final eles tiveram até uma reunião que convidaram a gente para participar, que eles estavam fazendo um envio de 3 famílias para plantar uma outra igreja. Eles já tinham plantado várias igrejas ali nas principais cidades do Japão. Era a proposta deles de plantar pelo menos uma igreja em cada uma das principais regiões ali do Japão. Eles estavam enviando 3 famílias para uma cidade na região de Fukuoka, que acho que é a cidade de Fukuoka, né? Ali no Japão. E uma coisa que eles falaram foi que essas famílias iam fazer falta na igreja local deles. E o Ronaldo comentou isso na fala dele, né? Que geralmente as pessoas que são enviadas e que vão abençoar lá longe, elas são pessoas que já abençoam aqui perto e que fazem falta aqui perto. Então, nosso ministério começa onde a gente está hoje. Começa na nossa igreja local, começa com nossas casas, nossas famílias.
E visitar essa igreja deu pra gente uma outra perspectiva também, porque às vezes a gente pensa assim, nossa, nós somos uma igreja... Toda vez que a gente conversava com as pessoas lá, a gente pensava assim, somos da Cavaleiro Curitiba e tal, e é uma igreja pequena. Nossa, somos uma igreja pequena. E aí, visitando essa igreja lá no Japão, conversando depois com esse irmão brasileiro que tá lá, ele falou, então, nós temos aqui mais ou menos umas 100, 150 pessoas. E a gente, legal, né? Uma igreja pequena. Ele falou, aqui é uma igreja grande. Pro Japão, essa é uma igreja grande. A maioria das congregações aqui no Japão tem 30 pessoas. A gente conheceu pessoas lá que estão plantando igrejas com 10 pessoas, né? E é uma realidade muito diferente, pensando que é um país super populoso, numa cidade gigante, uma das cidades mais populosas do mundo, as igrejas grandes têm em média de 100 e poucas pessoas. Existem igrejas maiores lá no Japão, mas a média das igrejas grandes lá são de 100 pessoas, e a média das igrejas normais ali são de 30 pessoas. Isso é para uma mudança de perspectiva, assim, do nosso papel como igreja, né, e da importância da nossa igreja, né? Nós temos várias famílias, várias pessoas diferentes, de vários lugares diferentes, então esse senso de colaboração também é muito especial, assim. E isso foi algo muito importante no final. Pode passar ali, por favor. Que a gente teve alguns momentos que foram muito especiais, assim, de unidade mesmo. No final, a gente orou o Pai Nosso juntos. E várias pessoas oraram, cada um na sua língua nativa, né? Ali, todo mundo orou junto em voz alta, foi muito especial. E depois nós celebramos a ceia juntos. E eu não sei se vocês sabem, mas num passado não tão distante, houve uma guerra entre o Japão e a Coreia. Existe ainda muita disputa, assim, muita animosidade entre esses países, assim. Nosso amigo sul-coreano que a gente conheceu lá, que não é cristão, falou um pouco sobre a sensação dele, o sentimento dele em relação a isso também. Então é algo que ainda é muito vivo e muitas pessoas lá. Mas a ceia foi ministrada por um irmão sul-coreano e um irmão japonês. Isso também foi muito simbólico, muito especial. Quando a Gabi falou, né, da questão de guerra e tal, nós tínhamos lá também irmãos russos, irmãos ucranianos, irmãos palestinos, irmãos judeus, né, que estavam lá também no congresso. Isso também foi muito, muito impactante, assim, quando pensar nisso acontecendo lá, e que aqui muitas vezes, voltando no tema da igreja perseguida, né, a gente vê e não consegue colocar um reformado e um arminiano ou um reformado em pentecostal para conversar numa mesa, e ver lá irmãos em guerra que estavam participando do congresso juntos e celebrando juntos, foi muito especial. Opa, então, para a gente ir para o final aqui, a gente queria comentar um pouco sobre aquela parte de colaboração, né? Então, chegamos ao fim do congresso, pessoal, né, das falas principais, mas a gente queria compartilhar com vocês sobre a lacuna, porque eu e o Matt ficamos na mesma lacuna. A gente podia escolher 3, e aí eles sorteavam, não sei como eles fizeram. Provavelmente por oração também. Provavelmente por oração, e a gente ficava em uma dessas lacunas para a gente trabalhar durante a tarde. Então, tanto eu quanto o Matt ficamos em Next Generation. Essa é a mesa do Matt, com os fofinhos. Você quer só comentar de onde que é cada pessoa? Rapidão. Tinha alguns sul-coreanos, tinha um cara que é um pastor londrino, tinha um pastor que era de Gana. Aquele lá no canto ali em cima é o Vitali, ele é um pastor russo. E esse que está atrás do cartaz é um irmão que está num país perseguido, e por isso que ele não aparece nas fotos. E aí, é isso. Essa é a minha mesa. Quando eu entrei na sala, as mesas já estavam distribuídas, né? E aí eu entrei na sala falando, Deus, eu não quero ficar com brasileiro, Senhor. Mas olha, me leve para a mesa que o Senhor quiser. Aí eu passei, olhei a mesa, olhei um monte de gente com um cara que não era brasileira, sentei. Um monte de gente brasileira. Só tinha, a maioria falava português, mas aí a gente falou tudo em inglês, porque tinha a Ed, que era americana. Esse é o Joel, ele é da Suíça, mas ele faz um trabalho há anos em Tocantins, então ele fala um português assim top, com sotaque top. Tínhamos um cara da Indonésia, uma inglesa, e esse daqui de baixo era de Gana. Pode passar, Cláudio? Então aqui a gente tinha a tarde, né? Então a gente tinha esses posters, esses canvas. Então cada dia a gente ia respondendo nesses canvas. Ao final do dia eles pegavam esses materiais. Sempre tinha alguém responsável na mesa para escrever, e essa mesma pessoa tirava foto no final do dia, subia numa plataforma, e aí no dia seguinte eles tinham passado a noite esses materiais na inteligência artificial, e a inteligência artificial fazia um resumão do que tinha sido, o que tinha aparecido em todos os boards do dia anterior, e no outro dia a gente já tinha os dados do que, tipo assim, do que foi falado, do que tinha relação. Gente, incrível, assim, inacreditável. Então, como que era? E cada mesa a gente estava no mesmo gap, mas em setores diferentes, né? Calma. Desculpa, achei que você tinha. Aí, como que era? A gente
Então, cada dia era um step, né? Então, dia 1 a gente fez a parte de ouvir. Então, a gente compartilhou as nossas experiências, cada um falou de onde era, o que a gente encontrava de problema, tudo mais. Segundo dia era tipo, imagine. Então, assim, se você tivesse todo o dinheiro do mundo, se não tivesse problema, qual que era a utopia? Onde que vocês querem chegar? O que vocês querem ver para o futuro? Terceiro dia, a gente pegava o que a gente viu para o futuro e trazia meio que para a realidade. O que a gente pode fazer com isso? Como a gente pode colaborar junto? E no final, no último dia, a gente fazia o quarto e o quinto, né? Que era comunicar. Como que a gente vai como a gente vai se comunicar, como a gente vai colaborar, e no final a gente fazia um compromisso, né? A gente, por exemplo, na minha mesa, acho que a Domete não chegou, mas na nossa mesa a gente até chegou a fazer um protótipo de um projeto já. Então, assim, teve grupos que já saíram com ações concretas dessa reunião. Pode passar. Então, era mais ou menos assim o board. Então, em cima a gente colocava qual era a mesa, e aí cada dia tinha assim bem certinho já, ponto 1, ponto 2, e a gente ia preenchendo juntos, assim, era super legal. A gente orava no final e foram 4, né? Uma das tardes a gente teve tarde livre. Pode passar, Cláudio? Então, acho que destaques, esse era o gap com maior participação, tinham mais de 900 pessoas participando. Então, para mim, foi muito legal, né, para a gente ver o quanto de pessoa está interessado nas próximas gerações. Quantas pessoas estão interessadas em deixar um legado, né, como fazer essa transição, como preparar as próximas gerações para a missão de Deus. Então, dentro desse grupo tinham mini-grupos, né? Então, era como se fosse temas dentro do tema. Então, eu olhei Next Generation pela visão Whole Life Mission, então, missão para a vida toda, bem focado em discipulado, e o Matt ficou na Contextual Mission, que é a ideia de missão contextual, né? Seja por idade, seja por região, país, etc. E é muito legal, porque uma das missões realmente de Lausanne é essa formação das próximas gerações de líderes. E eu acho que uma das visões de Next Generation, tipo, a gente que trabalha com as próximas gerações, é muito essa ideia, né? Eu plantei uma árvore, não porque eu vou comer dos seus frutos, mas porque eu sei que a próxima geração vai precisar dela. Bonito, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, essa visão de realmente formar, de talvez eu também não vou ver os frutos, eu não vou comer esses frutos, colher esses frutos, mas a gente está plantando um caminho, a gente está abrindo um caminho para que as próximas gerações talvez possam encontrar Deus mais facilmente, que elas possam se sentir mais preparadas e mais treinadas para os lugares onde elas estarão. Acabou o nosso tempo, então a gente vai lá para o final. Isso daqui era um monte de extra. Vamos fazer o seguinte, volta, Cláudio, vou só falar o que é cada coisa. Nossos amigos sul-coreanos, nós conhecemos numa viagem do Chile. A gente foi num mochilão para o Chile com os nossos amigos. Priscila e Nadalina estavam lá. Nós conhecemos o Glenn, que é um coreano. E 10 anos depois, ele nos recebeu na Coreia junto com a sua namorada. Eles não são cristãos. E ele nos deixou uma carta dizendo: eu não acredito em Deus, mas, como a gente se conhece, eu não posso dizer que Deus não existe. Então, olha, ele é um ateu. Pode passar? Pré-cristão, em nome de Jesus. A gente deu uma entrevista lá em Lausanne. Uma pessoa passou, olhou a gente e falou: nossa, vocês parecem tão legais, vocês são irmãos? A gente falou: não, somos casados. Aí ele pediu pra gente contar a nossa história e eles quiseram que a gente fizesse uma entrevista com a gente. Foi muito legal. Não sabemos nem onde vai ser. Ela não saiu ainda, mas provavelmente ela vai sair no canal oficial de Lausanne. Aqui era uma reunião das gerações, então aqui eram todos os millennials que estavam lá na coisa, né? Eu e o Matt somos millennials. Pode passar, Cláudio. Aqui era um momentinho do café, toda manhã o Matt fazia um cafezinho, e esse momento de café foi muito legal, porque foi gerador de conversas, né? Que o Matt estava falando com 2 indianos, e aí, o café brasileiro, né? Então sempre foi um momentinho de: você quer um cafezinho do Brasil? Foi muito legal. Comprei copinhos de café na loja de conveniência pequenininho, e daí servia café para as pessoas, a gente levava para cá nas nossas mesas, foi bem legal. Aqui era uma das nossas almoços. Os almoços eram assim, curiosidade, eram bentozinhos assim, eles davam pra gente. E nos almoços também rolaram muitas conversas, né? Essa menina é paquistanesa, ela era designer também, sabe assim, tipo: eu sou paquistanesa, sou designer. Eu tipo: oi, tudo bem? Eu também. Foi incrível, era muito legal assim. Qualquer momento, no banheiro, no corredor, você ia encontrando pessoas que tinham alguma coisa a ver com você. A gente foi na premiere
da nova temporada do Alpha para os adolescentes. Foi super legal. Premiere mundial. A gente fomos os primeiros a ver. Foi super legal. Porque tinham várias programações que aconteciam entre as sessões, né? Então, tipo, você podia escolher qual você queria participar. A gente viu que tinha uma do Alpha, porque eles estavam com uma mesa lá. A gente viu separado, depois a gente falou junto, nossa, o Alpha tá lá, tá, vamos lá conhecer. Esse que tá ali na foto é o Dan. Ele é o diretor do Alpha Youth. Tipo, e a gente global, assim. Conversou com ele e tal, foi super legal. Pode passar? Uma coisa que acontece em Lausanne é a tensão de Lausanne, que às vezes dá conflito. Por exemplo, eu tive um pequeno debate acalorado na minha mesa. Então, existem essas tensões, né? Não é tudo paz e amor, né? E aqui eram algumas igrejas da Coreia se reuniram em oposição a Lausanne. Elas não criam no que Lausanne... então, todos os dias, eles estavam lá na frente fazendo manifestação e protestos contra Lausanne. Todos os dias tinha pelo menos 20 pessoas lá na frente, com cartazes, faixas, megafone. Então, é curioso, né? Eu gosto de lembrar da tensão de Lausanne. Não tem como ter tanta gente diferente reunida sem ter algum desconforto, alguma coisa estranha, né? Pode passar? Eu também fiz um workshop sobre dignidade menstrual. Essa está coberta a foto porque ela é uma missionária em países perseguidos e ela usa esse workshop para evangelizar mulheres muçulmanas. E muito legal. Ela fala sobre reprodução, ela fala sobre ensina as mulheres a fazer absorvente com roupa. Assim, é incrível o trabalho dessa mulher. Inclusive, ela falou que eu acho que um governo, não lembro de que país, de que cidade, falou assim: gente, a gente tem muito problema com isso. A gente vai abrir todas as portas para você, de escola, de mesquita, para você dar esse workshop, porque a gente precisa de você. Então, assim, incrível. Chega a me arrepiar. E aí, isso daqui é uma coisa simples, gente. Reciclagem. A gente se sentiu em casa, os curitibaninhos, eles são super da reciclagem, não desperdiçam. Não tinha nada de plástico no evento. Então, a gente ganhou uma garrafinha reutilizável, não tinha copo plástico. Era tudo assim para evitar o uso de lixo. Gente, e um congresso com mais de 5 mil pessoas. Foi inacreditável. E... por fim, uma novidade. O próximo congresso de Lausanne, que é o Young Leaders, vai ser aqui no Brasil, em 2026. Então, vocês, geração Z dessa comunidade, eu já estou olhando para vocês. Em nome de Jesus. Que até 41 anos. E até 41 anos, tá? Porque eles abriram uma metinha ali para o resto. Mas a gente vai ter... até 40. É porque daí é a próxima, né? Mas vai ser aqui no Brasil. Então, a gente está muito feliz, né? A gente já está... É muito legal pensar que a gente vai poder receber o mundo inteiro aqui. E eu acho que é isso, né? Vamos orar, pessoal.